Capítulo 201, Ninho na Caverna. Tradução, Cyber Revisão, Zezin. O artista marcial vestido de preto sorriu tristemente e disse, eu quero, mas eu teria que ter a força para isso. Este tipo de tesouro pode não ser protegido por apenas 2 lagartos do trovão. Pode até ter um pequeno grupo tribal de lagartos do trovão. Se eu fosse, temo que já estaria morto antes mesmo de chegar. Mesmo que eu chegue com segurança e tenha a sorte de não encontrar nenhum lagarto do trovão, o raro tesouro do atributo trovão não é algo com que eu possa lidar. Eles contêm um poder muito poderoso de trovão. Deixando de lado um valioso material do atributo trovão, eu não posso nem pegar uma grama do trovão de 500 anos de idade. Se eu acidentalmente tocar as folhas, então eu terei o mesmo destino que meu irmão aprendiz júnior. O artista marcial vestido de preto olhou para o jovem no estágio da alteração dos músculos que estava deitado inconsciente no chão. Lin Ming disse, se o seu palpite está correto ou não, a informação que você me disse é muito valiosa. Fale, que tipo de recompensa você quer? O artista marcial vestido de preto estava satisfeito, ele tinha falado com este objetivo final em mente. Se a outra parte comer a carne, tudo bem, desde que ele tenha recebido um pouco de sopa. Ele hesitou e disse com sinceridade, eu não sei se realmente há um tesouro, então é um pouco precipitado falar sobre recompensas. É só. Senhor, você poderia salvar meu irmão aprendiz júnior primeiro. Se ele for deixado nesse estado por mais tempo, ele pode permanecer aleijado por toda a vida. O artista marcial vestido de preto falou com alguma dificuldade. Como ele não sabia quantos anos tinha Lin Ming talvez até fosse um velho monstro, ele poderia ter ouvido a conversa dele com seu irmão aprendiz júnior. Ele só podia esperar que este poderoso ancião não fosse alguém que guardasse coisas tão pequenas em seu coração. Com certeza, Lin Ming disse, sem problemas. Em direção ao jovem e simples garoto deitado no chão, Lin Ming não se importou em se preocupar com ele. Ele tirou um frasco de pílulas de seu anel espacial e caminhou até o lado das gêmeas. Mais da metade do corpo do jovem foi carbonizado. Depois que ele investigou o jovem com a força de sua alma, Lin Ming descobriu que ainda havia um poder de trovão muito opressivo que permanecia em seu corpo. A razão pela qual o jovem foi tão gravemente ferido foi por causa da contínua devastação desse trovão. Lin Ming segurou a mão do jovem. Usando sua alma do trovão, ele foi facilmente capaz de drenar o poder do trovão de dentro do jovem e absorvê-la para a alma do trovão. Então, colocou uma pílula do frasco na mão e a empurrou na boca do jovem. Embora as irmãs gêmeas não soubessem que tipo de remédio Lin Ming alimentou seu segundo irmão sênior aprendiz, elas só tiveram que ver como a pílula provocava uma luz enquanto emitia uma fragrância rica para adivinhar que esta pílula era definitivamente um caro medicamento milagroso. Era dito que um medicamento milagroso de alto nível geralmente valia milhares de taias de ouro. Havia mesmo pílulas que podem melhorar diretamente o cultivo de um artista marcial que custava dezenas de milhares de taias de ouro. Se pudessem obter tal pílula, então as 2 irmãs não teriam que sofrer essas dificuldades em sua luta para alcançar o estágio da alteração dos músculos. Pensando nisso, os olhos das 2 irmãs se aqueceram com um pouco de inveja. O poder do trovão já havia sido removido por Lin Ming. Junto com a rápida eficácia da pílula, o jovem inconsciente tossiu e acordou. Ele olhou ao redor atordoado. O forte ataque que ele havia recebido fez com que ele esquecesse o que aconteceu com ele. Bom, Lin Ming se levantou e disse ao artista marcial vestido de preto, vamos. Milímetro. Obrigado, senhor. O artista marcial vestido de preto queria deixar as irmãs para cuidar do jovem, mas, ele estava preocupado em deixá-los ficar aqui sozinhos, então deixou todos irem juntos. O artista marcial vestido de preto tinha feito muita pesquisa sobre o rastreamento dos lagartos do trovão. Ele conseguiu seguir suas trilhas e traços de atividade para acompanhar seus passos.
Mesmo que fosse um terreno de pedra duro onde os passos estavam espalhados, ele ainda era capaz de confiar no cheiro e outras pistas para continuar com precisão. Finalmente, ele levou Lin Ming para a caverna dos dois lagartos do trovão. Está lá, atrás dessa grande pedra. O artista marcial vestido de preto apontou para uma caverna extremamente isolada e bem escondida, não muito longe. A caverna estava completamente composta de minério magnético e estava escuro dentro. Parecia a boca de uma besta gigante e viciosa. Lin Ming investigou com a força de sua alma e descobriu que havia um poderoso poder do trovão que ondulava dentro da caverna. Foi bom vir. Ele também deveria agradecer ao artista marcial vestido de preto, caso contrário ele não teria encontrado esse lugar. Lin Ming disse: está tudo bem se você esperar aqui fora. Eu vou entrar. Uma vez que a grande pedra foi removida, a entrada da caverna era apenas um pouco mais larga do que 10 pés, era apenas o suficiente para um lagarto do trovão passar. Parece que essa pedra foi movida pelo lagarto do trovão para esconder a entrada da caverna. Era como um portão, toda vez que alguém entrava ou saía ele tinha que mover o portão. Lin Ming espalhou sua força da alma e entrou com cuidado na caverna. A atmosfera interna era escura e úmida, mas não afetou a percepção de Lin Ming. Ele caminhou alguns metros, quando de repente viu uma luz na frente dele. O interior da caverna era na verdade um espaço muito grande. Havia pequenas ondas que fluíam pelo chão, e o som da água pingando no chão claramente reverberou pelo silêncio da caverna vazia. A paisagem aqui não é tão ruim, pensou Lin Ming, mantendo um alto grau de vigilância. Neste momento, de repente sentiu seu coração ficar frio. Uma intenção assassina sombria focou nele, e um sentimento de perigo iminente surgiu de seu coração. No segundo seguinte, uma luz vermelha brilhou e uma bola de trovão atingiu o corpo de Lin Ming. Lagarto do trovão. Lin Ming tirou instantaneamente a lança pesada profunda e suave. Este lagarto do trovão era ainda mais forte do que os dois últimos que encontrou e o fluxo de raios vermelhos que penetraram em seu corpo eram muito mais opressivos. Mesmo que Lin Ming tivesse a alma do trovão, ele não conseguiu neutralizar o ataque imediatamente. Neste momento, o lagarto do trovão que estava escondido nas sombras rugiu novamente. Bolas vermelhas de trovão dispararam uma após a outra e 7 ou 8 bombardearam Lin Ming como uma tempestade feroz. Caixa! 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 As rochas em volta de Lin Ming foram divididas pela força desse ataque. Lin Ming ficou no centro desta barreira de trovões, aceitando cada trovão. Uma intensa e dolorosa sensação de formigamento o inundou. No começo, Lin Ming estava extremamente desconfortável, mas à medida que vasto poder do trovão estava gradualmente sendo absorvido por ele, Lin Ming sentiu um leve toque de excitação. Bons céus, este lagarto do trovão no pico do período de condensação de pulso não é mais fraco do que Shiguda. Reconhecendo a força deste lagarto do trovão, Lin Ming ficou emocionado. Sem dúvida, a única razão pela qual esse lagarto foi capaz de evoluir deve ser por causa de algum tesouro do atributo trovão. O lagarto do trovão descobriu que o poder geralmente imparável de sua barragem de trovão não estava afetando em nada Lin Ming. Ele rosnou e correu em direção a Lin Ming, querendo o golpear contra o muro de pedra e o espremer em uma torta de carne. Lin Ming deu um grito. Ele recuou com o pé esquerdo, pressionando-o contra a rocha. Ele ergueu os dois braços e a verdadeira essência entrou em erupção de seu corpo. A lança pesada, profunda e suave era como uma montanha que caiu do céu. Bang! A lança de Lin Ming atingiu a parte superior do lagarto do trovão. Ao mesmo tempo, seu corpo aproveitou a inércia e saltou. Logo depois, o lagarto do trovão colidiu contra a parede de pedra, e toda a caverna balançou como se um terremoto tivesse ocorrido, pedras maciças começaram a cair em cascata.
O artista marcial vestido de preto e as irmãs gêmeas estavam esperando fora da caverna quando de repente ouviram um rugido furioso e o som de um intenso impacto que vinha lá de dentro. Eles imediatamente empalideceram. As duas irmãs até consideraram sair primeiro. Se aquele senhor tivesse um acidente e a besta viciosa correr para fora, então eles morreriam com ele. Irmão aprendiz senhor, não somos. Está tudo bem. O artista marcial vestido de preto balançou a mão. Ouvindo o rugido, ele conseguiu avaliar a força do lagarto do trovão lá dentro. Não deve ser um oponente para Lin Ming. Ele pensou que os lagartos do trovão macho e a fêmea de antes eram um casal, mas parecia que eles eram na verdade mãe e filho. Agora, dentro da caverna era na verdade o mais feroz lagarto macho. Vis. O lagarto do trovão chicoteou com sua cauda. Lin Ming rugiu e fluido como seda explodiu. Sem hesitação, levantou a lança e bateu contra a cauda. Caixa! Houve um som de pedra quebrando. A lança pesada, profunda e suave de Lin Ming se curvou em uma lua crescente. Mesmo que a lança pesada, profunda e suave fosse muito elástica, ainda não conseguia resistir a um choque tão forte. Os artistas marciais normais já teriam suas mãos paralisadas e até mesmo os braços quebrados com tal impacto. No entanto, depois que Lin Ming entrou no pagode do feiticeiro, a força física do seu corpo se tornou temível. Ele foi capaz de resistir a esse impacto e em vez disso, era a espinha do lagarto do trovão que foi ferida pelo fluido como seda. Morra! Lin Ming não perdeu mais tempo. Ele abriu diretamente a força do deus herege. Aniquilação fogo-trovão. A fim de lidar com um mestre do período de condensação de pulso, Lin Ming só poderia usar o seu movimento mais forte. Na pior das hipóteses, ele simplesmente sairia da caverna e esperaria até que ele estivesse recuperado ao máximo de sua condição antes de entrar novamente. O poder do trovão e do fogo se entrelaçou. A caverna escura floresceu instantaneamente com um brilho deslumbrante, como se um sol começasse a subir de dentro da caverna. O incandescente brilho da luz iluminou fora da caverna, mesmo o artista marcial vestido de preto e as gêmeas não podiam deixar de fechar os olhos. Seguido de perto por uma explosão que feria os ouvidos, era pelo menos 10 vezes mais alto do que o rugido do lagarto do trovão. Uma onda de choque visível varreu para fora da caverna escura. A grande pedra de 10.000 din que tinha sido usada para bloquear a entrada da caverna foi enviada voando como uma bola leve que tinha sido chutada, instantaneamente voou pelo ar. Toda a caverna tremia. Mesmo o chão rochoso estremeceu quando um violento tremor passou por toda a caverna e inúmeras pedras caíram do teto. Naquele momento, as duas garotas gêmeas suspeitavam que a caverna estivesse prestes a entrar em colapso. Na caverna, ondas de sangue já tinham manchado o chão de vermelho. Lin Ming estava se apoiando com a lança pesada, profunda e suave, ofegante, enquanto olhava para o enorme cadáver do lagarto do trovão. Embora a força de Lin Ming tenha aumentado muito depois de entrar no pagode do feiticeiro, a quantidade de verdadeira essência que a aniquilação fogo-trovão usa aumentou correspondentemente. Em apenas um movimento, quase 40% das vastas reservas de essências verdadeiras de Lin Ming foram consumidas. O custo foi considerável. Lin Ming colocou algumas pílulas na boca e pegou uma pedra da verdadeira essência enquanto absorvia continuamente a verdadeira essência. Depois que ele se recuperou um pouco, Lin Ming se levantou e continuou a caminhar mais fundo na caverna. Ele nem sequer se incomodou em perder tempo em tirar a pérola do trovão do lagarto do trovão morto. Lin Ming já havia investigado a caverna com a força da sua alma e não sentia nenhum outro inimigo ou ameaça. No final da caverna, ele encontrou um bambu vermelho enraizado em uma superfície de minério magnético duro, crescendo teimosamente. Arcos vermelhos de relâmpagos se torceram ao redor do ramo de bambu enquanto estalava. As folhas de bambu eram como espadas afiadas. Um formidável e incomparável poder do trovão estava saindo constantemente deste bambu.
Sem dúvida, esse bambu era o motivo do rico poder do trovão na caverna. Este bambu era o tesouro do atributo trovão que o artista marcial vestido de preto havia mencionado.